Boa noite, queridos. Paz de Cristo a todos. Oi, irmãos, que bom estar aqui na nossa igreja para poder compartilhar a palavra de Deus, deixar aqui a gratidão ao nosso pastor. Eu costumo dizer isso, que é verdade, irmãos. Minha vida tem sido dentro da nossa igreja. E a nossa igreja, Assembleia de Deus da Penha, que mudou só o nome, mas é a mesma igreja, com uma visão de crescimento. É um lugar de oportunidades. Aqui é um lugar de novos começos, de novas oportunidades, de expansão. Aqui é lugar de realização de sonhos. Aqui é lugar de você traçar novos projetos. Se você chegou aqui hoje, é porque hoje é dia de você dar um pontapé inicial, iniciar alguma coisa que está parada, retomar alguma coisa que você abandonou, desengavetar alguma coisa que você desprezou. Se você está vivo, é porque Deus tem projeto para você. Abra sua Bíblia e, se você puder, quiser, mantenha ela aberta. No segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, porque eu vou ler alguns versículos que estão nesse capítulo. É um capítulo, para mim, muito emblemático, irmãos. Um capítulo que, desde a minha adolescência, eu sempre passava por ele. Sempre me encantava aquela relação de valentes que acompanhavam Davi, que Davi encontrou lá na caverna de Adulão e que acompanharam Davi depois em direção ao trono. O mesmo texto vai estar também em 1 Crônicas, capítulo 11. Tem algumas diferenças, mas não necessariamente são contradições. Às vezes nós não conseguimos chegar a uma conclusão exata. São 30, são 37. Quantos eram os valentes? E aí você vai começar a ler e a pesquisar a respeito, e você vai ver que entre as muitas linhas, aquelas pessoas que pesquisam, que vão falar a respeito do tema, vão dizer que, por nos dias de Davi, não se ter uma longevidade tão grande assim, e por causa de ter sido uma trajetória de muitas guerras e embates, esses valentes, eventualmente, eles eram substituídos. Alguém adoecia ou morria, e vinha uma outra pessoa para aquele lugar que era reservado ali mais perto do rei Davi. Mas, se eram 37, 32 ou 5, 39, 40, não importa. Nós não vamos nos deter com relação a esse número. Mas algumas coisas que nós encontramos dentro dessa relação que pode nos fazer pensar. Algumas instruções que nós podemos tirar para a nossa vida a partir de alguns desses homens, a partir daquilo que a palavra do Senhor está nos revelando. Eu, quando repassava esse texto, me lembrei de uma aula que eu dei de escola dominical no templo antigo, e eu estava incomodado, porque na lição ia falar daquele texto de Gênesis, capítulo de número 6, e o versículo de número 4, que fala sobre gigantes, fala sobre os filhos de Deus, fala sobre as filhas dos homens. E você, quando vai dar uma aula, você é tentado a explicar tudo. E nem tudo tem explicação, algumas coisas sim, outras não. E eu me lembro que eu estava sentado perto do pastor Silas e disse, cara, eu vou ter que dar essa aula, vou passar nesse texto aqui, o que você acha? Ele disse assim, eu acho aquilo que a Bíblia diz. Se ela não entra em detalhes, vou te dar um conselho. Não entre. Leia o que está aí e acabou. Então, nessa noite, nós não vamos tomar tempo para dizer se eram 32, 33. Por exemplo, no versículo de número 8, vai falar sobre Josebe-Basebete, que em outra tradução vai chamar de Jazobeão. Mas, pastor, é Josebe-Basebete ou é Jezobeão? Porque se eu não souber o nome exato,
fica uma interrogação na minha cabeça. Não importa. Existe esse homem, e os dois, com histórias que são similares. E eu quero compartilhar isso aqui com você essa noite, porque são pessoas que estavam por circunstância de vida dentro de uma caverna, depressivos, endividados, abandonados, entristecidos. Quando Davi chega ali fugido, é apenas mais um entre eles. Só que eles decidem sair de uma posição passiva dentro de uma caverna, onde eles estavam escondidos, e resolveram viver, resolveram mudar aquela história, resolveram fazer algo. E a história não vai deixá-los registrados como os homens da caverna de Adulão. Começaram assim, mas terminaram com nome, e como valentes de Davi, vão terminar a história de uma outra forma. E talvez eu esteja falando para alguém aqui nessa noite. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como tem sido a tua vida até agora. Mas a verdade é que aquilo que você vai deixar como legado será avaliado a partir do final da tua jornada. Então a história ela ainda não terminou. A história ainda está sendo escrita. Pode ter começado de um jeito, mas o que importa é como vai terminar. Seria bom se todos nós começássemos bem e terminássemos ainda melhor. Mas não importa como foi que você começou. Se você está aqui, é porque você tem a oportunidade de mudar o que precisa ser mudado, para terminar bem, para continuar bem a sua jornada. Eu vejo que eles vão fazer algumas escolhas. Todos aqueles homens, não são todos esses que vão estar com Davi. Alguns estão registrados. É possível que no meio da caminhada, ao sair da caverna, se Davi foi para a direita, alguém foi para a esquerda. Escolhas. E aí me veio à mente o texto de Esther, capítulo de número 2, versículo de número 3, quando o rei vai procurar uma substituta para a rainha Vasti. E a ordem é que se procure mulheres virgens e formosas, ou belas à vista, dependendo da tua tradução. Formosas ou belas à vista é um atributo, nasce com a pessoa. Virgem é uma questão de escolha. Não importa como você nasceu, o que importa são as escolhas que você vai fazer a partir de hoje. Não são as escolhas que você fez lá atrás e que de repente não deram certo. Se você chegou aqui hoje e alguma coisa não deu certo, para de visitar o passado e no presente muda o que precisa ser mudado para que o teu futuro seja melhor, para que o teu futuro esteja mais próximo do teu sonho. Diz a palavra do Senhor no versículo de número 8, que tinha entre os valentes de Davi, Josebe-Basebete, filho de Taquemoni, o principal dos capitães, e esse era Adino Esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. Escute, queridos, é possível que nessa noite eu não vá trazer nenhuma novidade para você, e não é a minha proposta. Quando essa palavra veio ao meu coração há algum tempo atrás, eu não comecei a tirá-la das páginas da Bíblia, dos riscos que eu fiz nessa Bíblia e em outras Bíblias, à medida que o tempo passava e eu anotava alguma coisa que eu ouvia de alguém. Eu não estou preocupado em saber se você já ouviu ou se você não ouviu aquilo que eu vou dizer aqui nessa noite. A ideia não é trazer coisas que você nunca ouviu, mas compartilhar coisas contigo que podem ser uma ferramenta e te ajudar na caminhada, fortalecer você, fortalecer o seu ânimo, te dar uma direção para as decisões que você terá que tomar. Diz a palavra que esse homem, ele feriu 800 adversários de uma só vez, e não teve como eu não pensar. Imagina se ele tem um fuzil. Com uma lança, 800, com um fuzil, ele risca os filisteus da face da terra. Só que Josebe-Basebete, ele não tinha um fuzil. Ele lutou
com aquilo que ele tinha, com a força que ele tinha, com aquilo que ele possuía. A vitória que Deus deu a ele foi a partir daquilo que ele tinha nas mãos, sendo quem ele era, tendo aquilo que ele tinha para poder lutar contra os seus adversários. Nós precisamos sair de um mundo de utopia, aonde muitas das vezes nós nos pegamos dizendo, se eu tivesse a autoridade que o pastor fulano tem, o conhecimento que a pastora fulana tem, se eu tivesse o sobrenome que aquela família tem, se eu tivesse os recursos que aquele irmão tem, se eu tivesse numa igreja grande igual fulano está, se eu tivesse uma oportunidade igual o irmão fulano, a irmã Beltrana teve, então eu também faria. Pare de pensar, pare de viajar, pare de se projetar para um mundo que às vezes você não consegue ter acesso e viva a vida que o Senhor está te permitindo viver. Aquilo que Deus quer fazer na tua vida e através de você, não é com aquilo que tu não é, não é com aquilo que tu não tem. Quando Ele te chamou e projetou você para esse tempo, Ele sabia quem você seria, Ele sabia qual seria a tua força, Ele sabia qual é a arma que tu saberia manejar, e foi dessa forma que ele projetou vitórias para a tua vida. Josebe Bassebete não ficou escolhendo armas, o que ele tinha era uma lança, e é com essa lança que eu vou. Nós precisamos parar de arrumar desculpa, precisamos parar de fazer no primeiro semestre projetos para o segundo semestre, nos colocar de pé e enfrentar as nossas adversidades e fazer a obra que o Senhor tem colocado diante de nós, sendo quem nós somos e tendo aquilo que nós temos, irmãos. Agora, se você diz assim, mas pastor, eu queria ir um pouco mais longe, eu queria avançar um pouco mais, aí nós vamos ter que sair desse texto e ir para a parábola dos talentos, aonde nós vamos ver que a quantidade de talentos a serem recebidas não depende da quantidade de talentos que o dono dos talentos tem, mas depende da capacidade de cada um. Se tu quer manejar uma outra arma, se você quer manejar mais de uma arma, então busque conhecimento. Treine, vá para os pés do Senhor, e quanto mais habilidade você tiver, mais armas Ele vai te dar, mais impacto você vai causar contra o teu inimigo, mais coisas você vai conseguir fazer, mais longe você vai conseguir chegar. Agora, enquanto você não tem o domínio daquilo que você sonha, enquanto você não tem nas mãos aquilo que você gostaria, vá lutando com aquilo que você tem, vá enfrentando as adversidades, vá enfrentando aquilo que está diante de você, sendo quem você é, porque o Deus que deu vitória a Josebe Bassebete não mudou e não mudará. Ele é o mesmo Deus e tem poder para fazer contigo aquilo que Ele fez com esse valente. Se você crê, diga glória a Deus, querido. Essa palavra é para você, irmão, essa palavra é para você, minha irmã, no início desse ano, para que nós não nos escondamos atrás de sonhos ou de utopias, mas construamos nesse ano uma trajetória diferente. O que é que eu tenho na mão? A lança é ela que eu vou usar. O que é que eu tenho na minha mão? Aquilo que o Senhor me deu. É com isso que eu vou, e à medida em que o tempo for passando, eu vou tratando, eu vou mudando, eu vou treinando, eu vou me aparelhando, e o Senhor vai me levando a lugares mais altos. Diz o versículo de número 9, que depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Auí, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus, que ali se juntaram à peleja, eu risquei aqui tudo, já não consigo, e quando de Israel os homens subiram, pronto, está aqui o texto, se retiraram dos homens de Israel. Dodô. Ele era filho de Dodô, filho de Auí. Guarde isso, porque no final nós vamos voltar nessa genealogia aqui. Ele estava entre os 3 valentes de Davi. Eleazar, ele foi alguém que lutou, tanto que se cansou, porque lutar cansa. Há um tempo atrás eu estava vendo uma luta de MMA, tem tempo isso,
E eu estava ouvindo uma pessoa experiente falar que apanhar quando você está lutando, você está numa posição inferior de defesa, cansa. Ele disse, mas bater também cansa. O que cansou Eleazar não foi apanhar. O que cansou Eleazar não foi fugir. O que cansou Eleazar foi lutar. E lutar cansa. Quem gosta de esporte sabe o que eu estou falando. E talvez alguém tenha entrado aqui nessa noite. Você está cansado. Você entrou aqui esgotado, esgotada. Você tem sido fiel a Deus. Você tem feito a obra. Mas você está cansado, está cansada. Está cansado das desarmonias no casamento. Está cansado das desavenças em família. Está cansado dos esquecimentos. Está cansado de traições. Está cansado de promessas não cumpridas. Você está cansado de tantas coisas. Porque quando nós estamos lutando, nós podemos nos cansar. Não, pastor, o senhor não sabe o que é isso? Porque o senhor está aí no púlpito. A gente está falando dos valentes de Davi. Nós vamos ver que um dia, Davi também se cansou. E ele só não vai morrer porque Abisai vai socorrê-lo. Porque não cansa só quem está embaixo ouvindo. Quem está falando também cansa. Nós cansamos das circunstâncias adversas. Nós nos cansamos da pressão contrária. Nós não devemos ignorar que, se o nosso Deus não dorme, não tosqueneja, o nosso inimigo também não. Se o nosso Deus nos guarda 24 horas, é porque o nosso inimigo nos ataca 24 horas. E estar todo o tempo debaixo de luta, muitas das vezes, isso pode nos cansar. E quem sabe, entrou alguém aqui pensando em abandonar a peleja. Pastor, chega. Chega, não aguento mais. Eu estou querendo jogar a toalha. Hoje eu vim para ouvir uma palavra, tirar uma foto da igreja e depois eu vou embora. E talvez Deus tenha te trazido aqui para que eu te libere uma palavra. Quando ele cansou, a Bíblia vai dizer que a espada estava pegada à sua mão. Quando eu era um adolescente, eu ficava imaginando que a pele da mão dele tinha se fundido com a espada. Na verdade, eu aprendi depois com pessoas mais experientes que era mais nada do que uma cãibra muito forte que retesou a mão dele, de forma que ele não conseguia nem abrir os dedos e a espada ficou presa à mão dele. E você entrou aqui, porque a chamada de Deus está agarrada na tua alma. Ela está presa ao teu coração. Tu está tentando jogar ela fora, está tentando desistir. Mas o Espírito Santo te impulsiona para essa casa, para você poder ouvir que mesmo cansado, a arma que Ele te deu para lutar, ela está agarrada à sua vida, agarrada à sua história. Você pode cansar, pode baixar a guarda, vai tentar se livrar dela e você não vai conseguir. Longe da presença do Senhor não haverá alegria, é só frustração. Aqui dentro você pode até estar cansado, mas está debaixo da proteção. Aqui você tem palavra, aqui você tem alimento, aqui você tem oração, aqui você tem planos de batalha. Lá fora você vai ter a falsa impressão de que a batalha terminou, até que você começará a perceber os momentos de tristeza, os momentos de abandono, os momentos de angústia, a falta que nos faz estar na presença do Senhor. Sabe, queridos, nós servimos a Deus porque é uma decisão da nossa vontade. Nós servimos a Ele porque nós queremos, mas está impregnado na nossa alma, na minha alma e na tua alma, aquilo que o Senhor nos projetou para fazer. Você já ouviu isso de outros pregadores, que quando Deus coloca as suas mãos para fazer Adão, Ele não bota luva. Então é como se as impressões digitais dele estivessem
impregnadas no meu e no teu DNA. Nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então você pode estar cansado, mas ainda combatendo. Você pode estar cansado, mas ainda lutando. Você pode estar cansado, mas ainda caminhando. Talvez você diga: pastor, houve um tempo que eu voava, houve um tempo que eu corria, houve um tempo que eu andava, hoje eu estou me arrastando. Você veio no lugar certo. Aqui tem refrigério para a tua alma, aqui tem renovo para as tuas forças, aqui o Senhor toca nos teus planos e nos teus sonhos. Aqui Deus te faz novas promessas. Aqui Deus te abre um novo caminho. Deus te capacita para você usar novas armas, e você vai continuar lutando, porque você pode ter entrado cabisbaixo, você pode ter entrado entristecido, você pode ter entrado com vontade de desistir, mas na tua alma está escrito: valente. Você não é covarde, você não é aquele que deixa tudo e volta atrás. Não, nós somos daqueles que, mesmo cansados, nós vamos prosseguir para o alvo. Eu vou para o céu e você vai também. Eu vou entrar com a minha família e tu vai entrar com a tua. E enquanto esse tempo não chegar, nós ainda vamos fazer muita ruaça no arraial do inimigo, porque Deus nos levantou como valentes para esta obra. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, versículo de número 11. A Bíblia vai falar de um personagem acerca do qual o pastor Jorge Linhares escreveu um livro. Chama-se Samar, filho de Ageu, ararita. Quando os filisteus se juntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Ele se colocou num campo de lentilhas, no meio de um campo de lentilhas, para defender aquela terra. Foi ele que se posicionou. E aí eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que nós podemos pensar a partir da figura de Samar. Uma delas é que quando os inimigos vêm contra nós, dificilmente eles vêm naquilo que nós chamamos de mano a mano, um contra um. Não. Normalmente eles vêm em grupo. De vez em quando a gente escuta um pregador dizer que inimigo sempre está acompanhado. Notícia ruim também anda acompanhada, né? Eles brincam com isso, né? Mas a Bíblia vai dizer que se levantaram inimigos e ele defendeu aquele campo com a sua vida. Ele não retrocedeu diante da ameaça. A despeito dele ser um só, a despeito dos inimigos serem vários, ele resolveu encarar, ele resolveu lutar. Você já ouviu isso, você já leu. Tem pastores aqui que já pregaram sobre isso. Quando a Bíblia fala sobre Orfa, sobre Ruth, sobre Noemi, vai falar que Orfa vai embora. E a história dela acaba quando ela se despede da sogra. Ruth resolveu ficar e entrou na genealogia do rei Davi. Não tem futuro, não tem história para quem desiste. História, futuro, é para quem planta, é para quem resiste, é para quem fica, é para quem vai até o fim, contra todas as perspectivas, contra os impulsos do coração. Não fazem aquilo que o corpo pede, mas fazem aquilo que é certo ser feito. Não fazem aquilo que talvez a maioria esteja fazendo, mas fazem aquilo que tem a certeza de que é aquilo que deve ser feito. Samar resolveu plantar, mas ninguém ficou, mas ele disse, isso é o certo a fazer, e eu vou fazer, mas são muitos inimigos, mas eu vou fazer aquilo que eu posso, eu vou resisti-los. E a Bíblia vai dizer que ele se planta em um campo de lentilhas. Se fosse um campo de petróleo, irmãos, eu também plantava.
Se fosse um campo com uma jazida aurífera, eu também plantava. Se fosse num lugar que estava cheio de diamantes, talvez você também plantasse. Mas num campo de lentilhas, lentilha não vale nada. Eu nem sei quanto custa um quilo de lentilha, R$1, R$2. Uma coisa barata, não é uma coisa... Nunca ouvi dizer, olha, vai ter um problema, nós vamos ter vai ter um desequilíbrio na balança comercial por causa da lentilha. A safra da lentilha, ela, como teve uma praga, acabou. Nós vamos ter que importar lentilhas de outros lugares e agora vai ser uma tragédia para a economia brasileira. Não. Se tem lentilha, ok. Se não tem o menor problema. Lentilha é uma coisa simples. Mas, na verdade, a lentilha para Samar tinha o valor que ele atribuía. Quem é a tua lentilha? Tua família? Teu casamento? Teu ministério? Teus projetos? Teus sonhos? Não deixe ninguém colocar preço no teu casamento. Não deixe ninguém atribuir valor à tua família. Não deixe ninguém falar do teu ministério, aquilo que o Senhor te concedeu. Não deixe ninguém falar dos teus projetos, nem dos teus sonhos. Você é que sabe o valor deles. Se plante e defenda teu marido, defenda a tua esposa, defenda a tua família. Não olhe apenas para o dia de hoje. Você é uma família pobre, hein? Você é uma família sem tradição, né? Você é uma família que veio da comunidade, não é verdade? Hoje é assim. Mas no futuro, nós não sabemos aonde Deus pode nos levar. Lute por aquilo que Deus te confiou. Lute por aquilo que você dá valor. Eu não quero saber qual é o tamanho do teu sonho. Se é o sonho que você tem sonhado com Deus, é o maior sonho que tem aqui nessa noite. Hoje eu estou diante de um povo que só tem sonho gigante, só tem projeto gigante, só tem família forte, só tem casamento abençoado. Lute por aquilo que o Senhor te deu. Não deixa ninguém colocar preço naquilo que é teu. Não deixa ninguém dizer, não briga por ele não, manda ele embora, não vale nada, bebe demais, vive se drogando, desiste do teu filho, chega de brigar com essa mulher. Rapaz, até quando tu vai insistir com esse projeto? É o teu campo de lentilhas. Planta no meio dele e resista quem vier destruir os teus sonhos, porque você vai ter vitória no nome de Jesus. Receba essa palavra, irmão, para a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Não abandona não. Você que entrou aqui dizendo, quer saber, 2020? Vou começar tudo de novo, uma nova vida, vou largar ele, vou largar ela, vou sair daqui, vou sair dali. Ei, aonde você está? É onde Deus quer te dar vitória. Ele quer te restaurar. Pastor, se o senhor conhecesse o meu casamento, é esse tipo de casamento, que quando Deus transforma, vai te usar para ensinar, para dar suporte a um monte de gente que vai entrar por essas portas com um casamento destruído igual o teu. E você vai desistir, e você vai dizer, vai desistir por quê? Eu tenho autoridade para te ensinar. Passei por coisa pior do que você passou. Eu venci. E você também vai vencer. Você ainda vai ajudar muita gente, porque o teu campo de lentilhas, ele é precioso. Bendito seja o nome do Senhor. Versículos 15 e 16, irmãos, vai dizer que Davi teve um desejo que era de beber da água da cisterna de Belém, que estava junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Davi teve um desejo de beber da água da cisterna de Belém. E quando Davi falou isso, Josebe e Batsebete, ele entendeu que sozinho não dava para trazer a água. Eleazar entendeu que sozinho também não conseguiria trazer a água. Samai entendeu que sozinho também não conseguiria trazer água. Mas se eles unissem forças, eles conseguiriam trazer água. Irmãos, Deus não nos fez iguais. Nós somos diferentes. E falar em unicidade, que é igualdade em tudo, é muito difícil. Mas quando se trata de unidade, nós não devemos abrir mão. Eles só tiraram água, porque mesmo sendo pessoas diferentes, somaram esforços em prol de um objetivo comum. Deus nos uniu aqui, sendo todos nós diferentes. Aqui não tem uma história igual. Talvez alguém que nasceu no mesmo dia que o outro, uma mesma idade, não passa disso.
Você já ouviu diversas vezes, muitas vezes. Cada um tem a sua própria impressão digital. Somos únicos. Somos únicos. Mas quando nós desprezamos as diferenças e nos unimos em prol de um objetivo, a força que nós conseguimos nos faz chegar aonde nós não chegaríamos sozinhos. De que adianta você ser muito bom sozinho, se você não consegue alcançar objetivos maiores do que você tem alcançado? Que tal se nós somarmos forças, desprezando as nossas diferenças e chegarmos a lugares que nós nunca chegamos? Fizermos proezas que outras pessoas não fizeram. Podemos ser diferentes, mas a unidade nos torna muito mais fortes. Vamos estar juntos, em prol de um mesmo objetivo. Você tem ouvido o pastor levantar uma bandeira, 2020, o ano do discipulado. Vamos ganhar almas, vamos nos unir, vamos convidar, vamos evangelizar. Eu te ajudo, você me ajuda, escute. Às vezes, você está dentro de uma família que você não consegue abrir a boca para falar de Jesus. É uma resistência só. E dentro do teu coração, você às vezes pensa, eu não vou conseguir ganhar um parente meu para Jesus. Enquanto isso, você está cumprindo o ID, você está convidando o teu colega de trabalho, o teu colega de faculdade, o teu vizinho de rua, pessoas com quem você tem algum tipo de contato, e essas pessoas estão vindo ouvir falar de Jesus, e estão se rendendo aos pés de Jesus. Deus vai levantar gente para falar para os teus parentes, e eles vão ouvir coisas que de você eles não ouvem, e quando você menos esperar, tu vai ver um deles aqui no altar, tu vai se assustar, é o fulano, é a fulano, não acredito, o que é isso? E de repente você vai ver alguém abraçado com ela e vai dizer, você conhece meu primo, conhece meu tio, conhece meu irmão, é meu parente. E alguém vai estar falando de Jesus enquanto está ganhando alguém. Tem alguém aqui dentro trabalhando para que ninguém da tua casa se perca. É unidade, todos unidos em prol de um mesmo objetivo. Quando o pastor disser, vamos atrás desse objetivo, nós temos que nos levantar como uma só pessoa, e unidos nós iremos mais longe e conseguiremos vitórias para a glória do nome do Senhor. Versículos 20 e versículo 21, irmãos, vai falar de um homem chamado Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, e este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. Na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. A arma do egípcio era uma lança, um objeto perfurante, cortante. O que tinha na mão de Benaia, um cajado. Mais uma vez, a gente quer trocar como num filme. E Benaia meter a mão numa pistola e descarregar no egípcio, está resolvido o problema. Mas ele não tem uma pistola. O que ele tem é um cajado. E quando Deus quer nos dar vitória, Ele vai nos dar vitória com aquilo que nós temos na mão. Talvez tenha entrado alguém aqui nessa noite, cajado, que é símbolo de autoridade, e você está querendo trocar o teu cajado por outras armas. Você está querendo largar o teu cajado num canto e começar a viver a vida mais natural que você pode. Como talvez você tenha se cansado de alguma coisa, e você acha que com o cajado você não vai a lugar nenhum. Talvez alguém tenha entrado aqui pensando, se eu não posso ter uma arma mortal, com um cajado também eu não quero lutar. Mas as vitórias que Deus quer te dar, é com o cajado que Ele te confiou. Não negocie o seu chamado. Não negocie aquilo que o Senhor te chamou para fazer. No primeiro momento, as propostas do mundo podem atrair. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Provérbios, se referindo ao adultério, que quando ele está na boca é doce como mel, mas depois que ele desce, ele amarga como fel. Sempre que o pecado estiver na boca, ele é doce. Ele só vai amargar quando você não pode mais jogar ele para fora.
Não troque o seu cajado. Não abra mão da autoridade que o Senhor tem te confiado. É com essa autoridade que o Senhor vai te dar vitória. Quando você colocar os pés no seu trabalho, alguma coisa vai mudar. Quando você entrar na sua rua, alguma coisa vai mudar. Você tem um cajado, você tem autoridade da parte de Deus. Você vai falar com os teus filhos e alguma coisa vai acontecer, porque você não abriu mão do cajado, não abriu mão da autoridade. O pastor tem nos falado, tem nos incentivado, tem nos perguntado, está fazendo o seu culto doméstico? Está passando o vídeo que eu estou mandando, está repetindo o versículo, está fazendo uma oração com os teus filhos. Quando nós olhamos assim, pastor mensura um culto de 7 minutos, 8 minutos, 6 minutos, é tão pouquinho. Autoridade. O Senhor está te dando autoridade. Você não vai perder os teus filhos para o pecado. Você não vai perder o teu casamento para as tendências dessa sociedade. A tua autoridade de pai, a tua autoridade de sacerdote, a tua autoridade de mãe, ela vai prevalecer no nome de Jesus Cristo. Não abra mão, querido, querida, da sua autoridade. Os nossos inimigos podem ser mais altos, os nossos inimigos podem ser mais fortes. Os nossos inimigos certamente estarão mais bem armados aos olhos humanos, mas com o cajado você vai vencer. Com a autoridade de Deus, você vai vencer. Alguém pode dizer, vou fazer macumba para você. Alguém até pode te ameaçar. Quando eu te pegar, eu vou te matar. Eu vou te pegar, eu vou te dar um tiro. Não fique preocupado. Há uma autoridade que o Senhor te confiou. E o dono da autoridade é quem vai pelejar por você e vai te dar vitória. Não abra mão da sua autoridade. Não troque a sua autoridade por nenhum outro tipo de arma, porque é com um cajado que você vai vencer. Queridos, se Deus colocou na mão de Moisés um cajado para por 40 anos guiar um povo pelo deserto e levar até a terra prometida, e isso aconteceu, é porque aquilo que o Senhor nos confia é o suficiente para nós fazermos aquilo que está diante de nós como um desafio. O que é que tu tem na tua mão? Pastor, só um cajado não. Você tem o cajado, não abra mão dele. Vá em frente, porque o Senhor vai te dar vitória no nome de Jesus. Versículos de número 18 e 19, vai falar que também Abisai, filho de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha o nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Se Abisai era filho de Zeruia, ele era sobrinho de Davi. Ele era sobrinho do rei. É ele que vai salvar a vida de Davi no segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículos 15 a 17, quando Davi se cansa na peleja e quase é morto. Mas ser valente, no caso de Abisai, é entender que mesmo com as prerrogativas de ser conhecido, de ser reconhecido, de estar ligado ao rei, às vezes você não vai chegar aos primeiros. Você é valente, mas não vai ficar entre os 3 primeiros. E eu quero mudar essa colocação. Você pode até não chegar aos 3 primeiros. Não muda nada. Você continua entre os valentes. Você está aonde os 3 primeiros estão. Você come o que os 3 primeiros comem. Você se senta com os 3 primeiros e com o rei. E quando contarem a tua história, milênios depois, você vai constar na mesma lista dos 3 primeiros. Você não precisa ser um dos 3. Você só precisa ser valente. Nessa obra tem lugar para todo mundo. Nós não precisamos brigar por lugar. Eu quero ser o primeiro. Só vou se for para ficar naquela posição. Se não me derem aquele cargo, estou fora. Se não me derem aquela posição, pode esquecer, tem um amigo no outro ministério que está me aguardando. Não, queridos. Quando nós somos valentes,
Muitas das vezes nós precisamos abrir mão do nosso nome, abrir mão de sonhos para fazer parte de grupo. Cara, você não está entre os 3, mas eu também sou valente. Aonde eles vão, eu também vou. Aquilo que eles fazem, eu também faço. Aonde eles se sentam, eu também me sento. E isso é que nos torna vivos. É isso que nos mantém vivos na presença do Senhor. Eu estava pensando a esse respeito e me veio à cabeça o caso de Adonias, irmão do rei Salomão. Ele ia morar onde morava o rei Salomão. Ele ia comer na mesa do rei Salomão. Ele ia vestir roupas parecidas com as roupas do rei Salomão. Ele teria acesso a muitas mulheres. Ele teria acesso aos melhores serviços do palácio. Mas mesmo assim, ele quis a única coisa que ele não poderia ter, que era o lugar do rei. E por causa disso morreu antes do tempo. Vamos nos acomodar àquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Cara, você é um dos grandões? Não, eu estou no meio deles, eu estou perto. Eu faço parte do grupo. Você é o primeiro? Não, eu estou entre eles, eu estou lá também no grupo. De vez em quando eu também faço alguma coisa. Mas você está entre os 3? Não, mas eu também sou valente. Pega a relação, olha lá embaixo você vai encontrar o meu nome. Você quer me encontrar? Pega a relação de valente, vem de baixo para cima que tu vai me encontrar. Mas na relação de valente. A relação onde eu estou escrito é na relação de valente. Pode não chegar aos primeiros 3, pode não chegar aonde as pessoas dizem que a pessoa só chega lá quando ela é muito especial, mas você é valente. Talvez você nunca suba nesse púlpito, mas você é valente. Quem está aqui em cima mata igual a você que está sentado aí embaixo. Aqui tem valente, mas aí embaixo também tem. Aqui na frente tem valente, aí atrás também tem. Aqui é uma congregação de homens e de mulheres valentes do Senhor. Bendito seja o nome do nosso Deus. Aleluia. Queridos, Ira, que era Getrita, talvez aí na tua tradução diga que ele é Itrita. Só tem isso. Não tem em outro lugar. Ira, o Getrita, ou Ira, o Itrita. E daí, pastor? O que mais que tem dentro desse Ira? No caso dele, mais nada. Nada. Ele não tem uma história igual de Eleazar. Lembra? Filho de Dodô. Filho de Aui, que eu pedi para você guardar. Que os estudiosos entendem que quando a Bíblia Sagrada ela menciona uma genealogia, é porque é alguém importante. Alguém de posses, alguém de valor, que fez coisas grandes, que era respeitado na sua cidade, que era respeitado no seu tempo. No mesmo lugar que estava Eleazar, que tinha uma história de família, tinha Ira, o Getrita, anônimo, até agora. Como ele começou? Não sei. Porque quando eu fui apresentado a ele, ele já era valente. Não importa como você começou. Não importa de onde você veio. Não importa qual é a tua origem de família. Não importa se o teu pai morreu numa sarjeta. Não importa se a tua mãe morreu de uma doença venérea. Não importa se os teus irmãos morreram no tráfico. Não importa se na tua família tem um rastro de destruição. Se você chegou aqui hoje, o Senhor está te levantando como um valente para escrever uma nova história. Uma nova história. Não importa como foi até hoje. Pastor, lá em casa, ninguém deu para nada. Você vai dar para valente. Você tem perfil de valente. Você tem cara de valente. Você tem todo jeito de valente. Pastor, lá em casa, meu bisavô perdeu tudo, meu avô perdeu tudo, meu pai perdeu tudo, mas você é valente. Você vai entesourar para os teus filhos, vai mudar a história a partir de você. Quando você aparecer na história, você vai aparecer como um valente. Você é a pessoa que Deus vai marcar para começar a mudar histórias familiares. Pastor, na minha família, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, não sei mais quem morreu de câncer. Você vai morrer de velho se Jesus não voltar para buscar a igreja. Com você vai ser diferente.
Com você vai ser diferente. Pastor, na minha casa, todas as minhas tias, todas a avó e parente, todo mundo, ninguém casou virgem, ninguém casou na igreja. Você vai fazer uma festança, vai entrar de branco. E por causa disso, tuas filhas também vão fazer assim. E na tua posteridade, todo mundo vai casar na igreja. Tuas filhas, tuas netas, elas vão se casar virgem, porque em você começa uma nova história. Quem era Ira, o Getrita, eu não tenho a menor ideia de onde ele veio, o que ele fazia, mas quando eu conheci Ira, ele estava sentado com o rei Davi, e ele estava sentado com Eleazar, que tinha história, ele estava sentado com Josebe e Bassebete, que matou 800 de uma vez só, e Ira estava no meio deles, é porque ele também era valente. O Senhor te plantou aqui, é porque ele tem uma história nova para a tua vida, não importa como foi até hoje. Pastor, se eu te contar como foi o ano de 2019, não perca tempo. Se eu te contar como foi o ano de 2018, não perca tempo. Comece a projetar o ano de 2020. O ano de 2020 será um ano de conquistas. O ano de 2020 será um ano de mudanças. O ano de 2020 será um ano de novidades para a tua vida. Queridos, numa outra mensagem, eu trouxe aqui um texto de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 3, que falava que Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode, porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. Num texto que a palavra do Senhor vai dizer que Jonatas vai subir entre duas penhas agudas, Bozé e Sené, e vai destruir uma guarnição de filisteus, e eles vão ter uma das primeiras vitórias de Israel contra os filisteus. E naquele dia, quando Saul estava debaixo lá das romeiras, esperando que alguma coisa acontecesse, diz a palavra do Senhor que era Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, que estava trazendo o éfode, que era o sacerdote, que era o representante de Deus entre eles. Quem era Aías, o mais improvável de todos, porque ele é de uma família sacerdotal destruída. O bisavô dele é Eli, que mesmo sendo um homem de Deus, fez vista grossa para os pecados dos filhos, Ofni e Finéias, que diz a palavra que não obstante roubarem aquilo que era do Senhor, se deitavam com as mulheres que iam para a porta da tenda da congregação. Ele vai ser um neto de Finéias, que é essa pessoa que eu acabei de falar, e quando os filisteus, eles dão sobre a terra, quando existe uma guerra e a arca do Senhor é tomada, diz a palavra do Senhor que Finéias vai morrer. Diz a palavra do Senhor que Ofni vai morrer. Diz a palavra do Senhor que quando Eli descobre isso, ele cai para trás, quebra o pescoço. Veja que história de desgraça. E aí nasce o tio dele que se chama Icabô. E como nasce naquela situação, o seu nome significa foi-se a glória de Israel. Aías é uma pessoa que quando ele começa a olhar para os seus antepassados, é só destruição, mas é com ele que tem o éfode. Se fosse nos nossos olhos, tira Aías, ele não serve para nada, já não viu que a família dele é uma família de destruição, vamos começar do zero com outra pessoa, mas o Deus que tudo vê e tudo pode, deixou de lado a história de Eli, deixou de lado a história de Finéias, deixou de lado a história de Icabô e deu uma oportunidade para Aías. Você está aqui hoje, você também se chama oportunidade de Deus começar uma nova história na tua vida e na tua família a partir de você. Talvez as pessoas te vejam como louco, talvez as pessoas te vejam como uma pessoa pequena, talvez alguém diga para você, morador de comunidade, não vai a lugar nenhum, e lá de cima Deus está olhando e está dizendo, valente, é valente, vai longe, vai construir coisas grandes para a glória do meu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 39 vai falar de Urias, o heteu. Talvez Urias, tanto em 2 Samuel 23, como em 1 Crônicas, capítulo de número 11, entendem os estudiosos que é o único estrangeiro que está no meio desses valentes, pelo menos a nível de registro. Ele era heteu, da etnia hitita, povos que já habitavam em Canaã, quando Josué entrou na terra prometida. Ele já estava lá. Para ele, não tinha nenhum tipo de promessa. Ele era do povo que deveria ser afastado.
Mas nós aprendemos na Bíblia que o Deus que tem promessa para Isaac tem promessa também para Ismael. Talvez você tenha entrado aqui e você diga: pastor, eu sou o primeiro crente da minha família. Tem ninguém crente na minha casa. Eu não tenho nenhum parente pastor. Eu não tenho nenhum parente no círculo de oração, no trabalho de intercessão. Eu não tenho nenhum parente que dirija um grupo de jovens. Eu não tenho nenhum parente que algum dia tenha cantado ou pregado em alguma igreja. Eu estou começando ainda a caminhar na presença do Senhor. A minha família é uma família envolvida com todo tipo de devassidão, com jogo, com imoralidade, com tudo aquilo que não presta. E quando eu chego aqui nessa igreja e vejo tanta gente que foi criada na igreja, tanta gente que tem uma história dentro da igreja, às vezes eu chego aqui, eu fico me sentindo assim um pouquinho deslocado. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você pode ser estranho aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, Ele te contabiliza como valente. Nessa noite, Ele não nos olha como quem está aqui há muito tempo, quem está aqui há pouco tempo. Ele olha quem está aqui pronto para a luta. E se você está pronto para lutar, você é valente. Se você entrou aqui e você ainda não desistiu da luta, é porque você é um valente com o qual o Senhor conta para mudar histórias de vida nesse tempo. Na verdade, quando nós olhamos para a história de Urias, talvez ela seja parecida com a história de alguém que tenha entrado aqui. Talvez você dissesse assim: mas ele não deveria estar na galeria dos traídos? Ele não deveria fazer parte do rol dos injustiçados? Não é aquele com o qual a mulher dele, Davi, se deita, manda um recado para o fronte de batalha e ele acaba morrendo? É ele mesmo. Só que na palavra do Senhor, ele não entra na galeria dos traídos. Ele não entra na galeria dos injustiçados. O Senhor o coloca na galeria dos valentes. Essa palavra pode parecer um pouco dura para você agora. Mas vamos parar de mimimi, irmãos. Vamos parar de não me toques. Vamos parar porque fez e doeu o sócio, um amigo. Quanto tempo tem? 24 anos, mas sangra como se fosse hoje. Vamos parar com isso, tu é valente. Quem é valente, bota o matador em cima do machucado, porque tem uma batalha para batalhar, tem um gigante para ser vencido. Levanta a tua cabeça. Para de se esconder e ficar cabisbaixo diante de uma covardia, diante de uma traição, diante de uma injustiça que um dia aconteceu. O Senhor te trouxe até aqui e aquela traição, aquela injustiça, aquela covardia não conseguiu te parar. Você chegou aqui, é porque dá para continuar. Vamos caminhar mais um pouco. Levanta a tua cabeça. O Senhor conta contigo. Para Deus, o teu nome está na galeria de valente, não está na galeria de traídos, não está na galeria de injustiçados, não está na galeria de coitadinho. Não tem isso na presença do Senhor. Tem galeria de valente, de gente que sofreu, que caiu, que se levantou, que continuou, e o Senhor conta contigo para uma grande obra. Queridos, eu quero fazer aqui duas considerações, liberar uma palavra sobre a tua vida. A primeira delas é que Caverna de Adulão é lugar de passagem. Ribeiro de Querite, Zimbro, lá no Horebe, porão de navio, barriga de baleia, ou ventre de grande peixe, melhor dizendo, é lugar de passagem. Caverna de Adulão, tristeza, dor, perda, é lugar de passagem. A tua história vai terminar na galeria dos valentes. Davi passou pela caverna, mas Davi ficou no trono, morreu no trono. Diz a palavra que morreu cheio de dias, de riquezas e de honra. Ele não morreu cheio de tristezas e memórias amargas da caverna de Adulão. Foi para as portas da cidade de Gate e babou feito um louco, mas isso não está contabilizado no final da sua história. Era lugar de passagem. As perdas que você tem são transitórias, mas o Senhor te chamou para escrever uma história consistente, uma história de valentia, uma história de superação, uma história de garra, uma história de vitória. Segunda coisa que eu gostaria de considerar aqui nessa noite é que aqueles homens, um dia, eles estão na caverna quando Davi entra. Davi é um igual a eles, é um como eles, só que no decorrer ele começa a falar e agir.
E as pessoas começam a reconhecer nele uma autoridade. Nós estamos, na nossa vida, debaixo de autoridade. Respeite a autoridade dos seus pais. Ele não é crente, mas é seu pai. Mas ele bebe, mas é seu pai. Mas ela faz feitiço, mas é sua mãe. Mas ela tem amantes, mas é sua mãe. A Bíblia não abre nenhuma brecha para que nós não honremos pai e mãe. Ela não diz que é para honrar pai bonzinho, que é para honrar mãe que é crente. Se é pai e mãe, tem autoridade. Honre o seu pai, honre a sua mãe. São autoridades sobre a sua vida. Ame, cuide bem até o final da jornada, porque tem mandamento com promessa. Honre, honre, honre seu patrão. Ele pode ser o que for, mas enquanto for a tua fonte pagadora, você deve isso a ele. Mas ele paga tão pouquinho, ótimo. Então se prepare, faça um concurso, coloque o currículo na rua, saia de lá, mas enquanto você estiver lá, seja fiel àquela tua fonte pagadora, é o teu patrão, ele tem autoridade sobre a sua vida. Escute, é bom tê-lo na ADVEC, é um prazer caminhar ao seu lado, mas o dia que você não estiver satisfeito, não se levante, não faça parte de facção, não fique nos cantinhos de estacionamento ou nas calçadas falando mal de autoridade espiritual ou da igreja. Peça a sua carta e vá para um lugar que te faz bem, mas enquanto estiver aqui, submeta-se à autoridade. Venha no domingo para ouvir e para praticar aquilo que nos vai ser ensinado. Nós estamos debaixo de autoridade. Era Davi. Pode aparecer alguém como outro qualquer. Davi, qual é a tua? Tu estava na caverna comigo, irmão. 10 anos que Saul quis te matar, te ajudei a fugir dele. E agora tu vai cantar de galo? Vai. Porque Deus escolheu, deu a ele autoridade. Foi Deus que disse, é conforme o meu coração. Deus coloca quem Ele quer, o poder é dele, a autoridade dele, e Ele dá a quem Ele quer. Então, queridos, vamos estar embaixo de autoridade. Vamos caminhar debaixo de autoridade, porque isso vai ser bom para a minha vida e para a sua vida. E eu termino com um texto que não tem nada a ver com isso aqui, mas que está em Jó, capítulo 8, versículo 7, que a maioria dos irmãos já conhecem, e que diz que o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Talvez você tenha entrado aqui e ainda tenha um sentimento de derrota, de tudo aquilo que você perdeu numa sociedade, de tudo aquilo que você perdeu num divórcio, de tudo aquilo que você perdeu numa briga qualquer, de tudo aquilo que te foi tirado como esperança, como oportunidades. Pode ser que até agora, tudo que ficou para trás na sua vida foi perda, foi engano. Pode ser que você tenha trilhado uma jornada, é possível, aonde você coletou muitas derrotas, mas a palavra do Senhor diz que ainda que o nosso primeiro estado tenha sido pequeno, o nosso final será grande em extremo. Vem um tempo de coisas grandes de Deus para a sua vida. Vem um tempo de crescimento para todas as áreas da sua vida. Receba fortalecimento e renovo para o seu matrimônio. Receba fortalecimento, receba reestruturação para a tua família. Receba renovo, receba da parte de Deus direção, ideias para o ministério que Ele te confiou. Receba renovo de projetos e de sonhos para a glória do nome de Jesus Cristo. Não importa como você começou, postura de valente. E quando eu pensava nesse versículo, eu me lembrei do meu sogro, dorme no Senhor. E ele, como um militar de carreira, ele de vez em quando batia a mão do lado e dizia: meu filho, barriga para dentro, peito para fora, postura, você é valente. Valente não anda de cabeça baixa. Você pode estar cansado, você pode estar com dor, você pode estar com fome, você pode estar com medo, cabeça erguida, peito estufado, você sabe quem te chamou. Muda a tua postura. O teu início pode ter sido pequeno, mas o teu final será grande em extremo. O Senhor te abençoe, querido, no nome de Jesus.